Olá, alunos da primeira série. Aqui é a professora Sejana e agora a gente vai resolver a lista número 2. Eu já havia começado a responder essa lista, tá? Mas aí eu precisei gravar novamente o vídeo, mas vai dar para entender, tá bom? Ao realizar um estudo de uma produção diária, uma cozinheira que faz e vende pamonha descobriu que o lucro em reais é calculado por essa função: menos x ao quadrado mais 30x menos 200, na qual x é o número de pamonhas feitas e vendidas. Com base nessa informação, é correto afirmar que o lucro máximo diário da cozinheira é qual? Para que eu calcule o lucro máximo dessa função, eu quero saber onde que é o ponto de máximo que ele pega aqui. E como que eu calculo? Y do vértice. Y do vértice é igual a delta, a menos delta, dividido por 4 vezes A. Então, o que eu fiz? Você pega a equação, menos x ao quadrado mais 30x menos 200, identifica o coeficiente A, que é menos 1, o coeficiente B, que é 30, o coeficiente C, que é menos 200. E aí você joga no delta. Você precisa do delta, né? C, faz o discriminante, descobrir que o delta é igual a 100. Olha lá. Delta é igual a 100, tá? E o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Substituindo o valor de delta, que é 100, e do A, que é menos 1, 100 dividido por 4, 25. Menos dividido por menos, mais. Resposta correta, letra D. A atividade número 2 diz que um fabricante vende mensalmente X unidades de um determinado artigo. O lucro desse fabricante pode ser obtido através dessa função: menos x ao quadrado mais 16x menos 7. Então, o que eu vou calcular? Eu quero saber quantas unidades desse artigo deve ser vendida mensalmente para que o lucro do fabricante seja máximo. Analise aqui comigo esse desenho, né? Olha só, eu quero saber quanto eu vou vender para eu alcançar o ponto máximo. Então, eu vou calcular o x do vértice. Como que eu calculo o x do vértice? O x do vértice é menos b dividido por 2 vezes a. Quanto que é menos b? 16, né? Olha lá, b é 16. Da fórmula eu tenho menos. 16 dividido por 2 vezes menos 1, 8. Então, nem precisava de eu ter feito delta, tá? Exercício número 3. O exercício número 3 diz assim: seja a função polinomial de segundo grau definida por 2x ao quadrado menos 4x menos 6. Em relação ao gráfico dessa função, é correto afirmar o quê? Vamos resolver, para a gente poder, pelo menos, analisar o gráfico. Eu tenho a função, né? Aí eu identifiquei os coeficientes A, o coeficiente B e o coeficiente C. Ok? Eu acho que isso já está bem claro para vocês, né? Joguei no delta, encontrei o delta valendo 64. Joguei na fórmula menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a e encontrei x, a minha primeira raiz, x1 e x2. A minha primeira raiz é 3 e menos 1. O que essas raízes significam? Aonde a parábola, então, essa parábola, o A lá. Vamos lá no A. O A é positivo ou negativo? Positivo. Ó, por isso que eu coloquei aqui, ó. A maior que zero, concavidade para cima. Duas raízes, uma menos 1 e a outra 3. Aonde que vai encostar no Y? Lá no menos 6, lá no meu C. Ó aqui o menos 6, ó. No menos 6.
Quais mais outras informações? Vamos descobrir aonde que está o vértice, aonde que a parábola faz a curva, né? Então, eu calculei o x do vértice, que é 1, e o y do vértice, que é menos 8. Então, quando no x do vértice ser 1, lá no y do vértice vai ser 8, é onde vai ter a inclinação da parábola. Então, com esses dados aqui, eu já consigo analisar o gráfico. Ah, outra informação. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, né? Lembra? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Então, agora a gente tem condição de analisar. Vou deixar aqui do lado. Analisar as alternativas. Letra A. Sua concavidade é voltada para baixo. Errado, porque a concavidade é para cima. B. Intercepta o eixo das abscissas em x igual a 1. Menos 1. Ele intercepta no menos 1. Aqui, ó. Uma das raízes, né? C. Intercepta o eixo das ordenadas, aqui, ó. E aonde? Lá no 6. Não, é no menos 6. Tem seu ponto de mínimo em x igual a 1. Correto. Tem seu vértice no terceiro quadrante. Não, não é no terceiro. É no quarto quadrante. Ok? Então, acho que essa foi bem simples. Vamos lá para número 4. Deixa eu ver se eu precisei de fazer alguma coisa. A número 4 está dizendo que observe o gráfico a seguir. Não, não fiz. Observe o gráfico a seguir. O gráfico apresentado é de uma, que saiu errado, né? É de uma função polinomial do segundo grau. Em relação à função apresentada no gráfico, é correto afirmar que x, y. Quando meu x for 1, meu y é 3. Errado. Quando meu x for 0, meu y é 4. Errado. Quando meu x for 2, 2 deve estar por aqui, né? 1, 2. 2, 3, 4. Quando meu x for 2, meu y é menos 2. Vamos deixar esse daqui de molho. Quando meu x for 5, meu y é 4. E quando meu x for 0, quando meu x for 0 é aqui, gente. Meu y é 3, aí faz a bolinha aqui. É a que tá correta. Letra D. Não, D não, letra E. E agora vamos para a última questão. Em uma partida de futebol, um dos jogadores lança uma bola e sua trajetória passa a obedecer esta função, 8t menos 2t ao quadrado, na qual h é a altura em relação ao solo e t é o intervalo de tempo em segundos, decorrido desde o instante em que o jogador chuta a bola. Então, nessas condições, assinala a alternativa que indica a altura máxima. Qual é a altura máxima? Y do vértice. Delta dividido por 4 vezes A. Então, eu tenho que calcular delta. Então, a minha equação é menos 2t ao quadrado mais 8t igual a 0. Identifico A, B, C, jogo no delta. Meu delta foi 64.
Aí eu jogo no y do vértice e encontro 8. 8 vezes 8, 64. Então, 8. Resposta, letra D.